Acompanhe a leitura. Um investidor aplica R$ 30.000 a juros simples. Após 5 meses, resgata totalmente o montante de R$ 36.000 referente a esta aplicação e o aplica em outro banco durante 3 meses, a uma taxa correspondente ao dobro da primeira aplicação. O montante final do segundo período é igual a... Primeiramente, é necessário separar esse problema em duas situações, sendo que na segunda situação, ela utiliza uma taxa correspondente ao dobro da primeira situação, ou seja, a primeira coisa a fazer é calcular a taxa da primeira aplicação. O problema forneceu os seguintes dados: o capital aplicado foi de R$ 30.000 e o montante referente a essa primeira aplicação foi de R$ 36.000. É necessário calcular a taxa de juros da primeira aplicação, sendo que o período de tempo que ficou aplicado foi de 5 meses. Primeira coisa, nós temos o capital, nós temos o tempo, nós queremos descobrir a taxa de juros. Para descobrir a taxa de juros, nós precisamos encontrar o valor dos juros, porque não dá para resolver uma equação com duas incógnitas, existindo apenas uma equação. Visto das aulas anteriores, os juros é igual ao montante menos o capital, ou seja, os juros dessa aplicação é igual a 36.000 menos 30.000. Ou seja, os juros dessa aplicação é igual a R$ 6.000. Muito bem. O próximo passo é calcular a taxa dessa aplicação. Basta substituir os valores na equação. R$ 6.000, que é os juros, é igual ao capital aplicado, que foi de R$ 30.000, multiplicado pela taxa, que é o que nós queremos saber, multiplicado pelo tempo de 5 meses. Tudo isso dividido por 100. Primeiro passo, como vocês já sabem das aulas anteriores, nós vamos simplificar. Copiando novamente a equação, nós obtemos que R$ 6.000 é igual a 300 vezes I vezes 5. Como de costume, eu vou inverter a posição do 5 e do I, para facilitar o entendimento. Queremos descobrir o valor do I, então nós vamos isolá-lo. Como o 30 e o 5 estão multiplicando o I, eu vou passar para o outro lado, realizando a operação inversa, ou seja, vou passar dividindo. Ou seja, a nossa taxa I é igual a 6.000 dividido por 300 vezes 5. Muito bem. Primeiramente, nós vamos simplificar. Aproveitar que dá para simplificar e fazer isso. Vamos copiar novamente. I é igual a 60 dividido por 3 vezes 5. 3 vezes 5 é igual a 15. Ou seja, a taxa de juros da primeira aplicação é igual a 60 dividido por 15, que é igual a 4%. 4% ao que? Ao mês, ao ano? Simples de ver. Se o tempo está em meses, a nossa taxa vai sair em meses também. Então, a taxa da primeira aplicação é 4% ao mês. Muito bem, vamos à segunda situação. Repare que o problema ele pede o montante da segundo período, da segunda aplicação. Primeiramente, para calcular o montante, nós vamos precisar calcular os juros, como já é de praxe. Nós já temos a informação que os juros da primeira aplicação foi de 4%. Como na segunda situação o problema informa que a taxa de juros é o dobro, a nossa taxa de juros nesse caso é de 8% ao mês. Substituindo os dados na equação para o cálculo dos juros. Os juros é igual ao capital aplicado, que nesse caso é 36.000. Veja que na situação anterior, 36.000 era o montante, o valor que ele resgatou. Ele pegou esse valor e reaplicou, então esse montante passou a ser o nosso capital. R$ 36.000 vezes 8 vezes 3 meses. Tudo isso dividido por 100.
próximo passo, vamos simplificar e reescrever a equação. Os juros é igual a 360 vezes 8 vezes 3. Realizando a nossa multiplicação, nós obtemos que os juros é igual a R$ 8.640. Muito bem. Mas só que a questão não pede os juros, a questão pergunta qual é o montante da segunda aplicação. Nós sabemos que o montante é igual ao capital mais os juros, ou seja, o montante da nossa segunda aplicação é igual ao capital aplicado, que foi de R$ 36.000, mais os juros, que foi de R$ 8.640, totalizando um valor de R$ 44.640. Voltando à questão, encontramos que a alternativa correta é a letra B, R$ 44.640. Espero que tenham gostado. Não deixe de conferir as outras aulas com resoluções de outras questões que caíram em concurso público e vestibular. Obrigado.